irmãos, prezadas irmãs, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno da Casa de Miramês, com o tema de hoje que será Belo Planeta Terra. Reforço a todos que dialogaremos através do verbo de Hamed, no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto. E quem é Hamed? Hamed é o pseudônimo do espírito autor deste livro. Conhece muito a psique humana e uma das suas frases é: nós não sentimos errado, mas se interpretamos errado. Afirma que só podemos nos transformar até quando conseguirmos nos perceber. Pede que nós ampliemos nossa consciência e no mundo espírita é importante nós estudarmos e ao mesmo tempo termos uma lucidez diante dos nossos comportamentos e pede que a gente modifique eles, tendo responsabilidade por nossos atos, porque muitas vezes nós colocamos a culpa em outro. A temática de hoje vem de acordo com o capítulo 6, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: ora, da mesma forma que numa cidade toda a população está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado. E da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Um tema bem interessante, bem sabemos que nós vivemos num mundo de provas e inspirações, que futuramente será um mundo de regeneração, mas, porém, contudo, todavia, dialogaremos mais a seguir nos slides subsequentes a respeito da temática com maior profundidade. E com relação ao planeta Terra, ele fala belo planeta Terra, que é um minúsculo grão de areia no imenso cosmo universal. Mundos incontáveis e estrelas de maior grandeza que o Sol circulam pelos complexos interplanetários e constelações inúmeras se encaixam em galáxias de milhares de anos-luz. Bem sabemos que nós não somos o único planeta habitável neste imenso universo que nós fazemos parte. Mas, porém, contudo, todavia, tais interpretações dependem do grau de lucidez e moralidade de cada um de nós. E quando eu falo em moralidade, existem planetas menos evoluídos do que a Terra. E dependendo do nosso grau evolutivo, quando nós desencarnarmos, nós podemos ir para esses planetas mais retrógrados, planetas mais primitivos, mas para um processo de evolução mesmo, que a gente aprenda que o plantio ele é opcional e nós plantamos infelizmente coisas ruins, automaticamente nós vamos para esses locais. Mas porém, contudo, todavia, a Via Láctea, ela tem mais de 200 milhões de estrelas espalhadas harmonicamente entre as nebulosas, e que sua forma espiralada tem uma dimensão aproximada de 100 mil anos-luz para ser percorrida de uma ponta a outra. E Hamed diz que vivemos num turbilhão de galáxias e galáxias, somos viajadores do espaço, habitantes do universo em busca de perfeição. E o nosso destino é a felicidade plena. Nos nossos processos evolutivos, nas nossas encarnações, automaticamente, um dia a gente vai refletir o quanto a gente passou por todo esse complexo e todo esse processo. Alguns acham esse tema um pouco difícil de ser interpretado, mas se você parar e perceber bem, a própria evolução do planeta Terra começou com um processo primitivo, desde os primeiros seres até a consolidação do que nós somos hoje neste planeta, do que foi evoluído nele. E esse processo vem automaticamente de uma maturação, começando de adaptabilidade, de reforma íntima, de entendimentos e de complexos bem mais complexos. E o nosso planeta é a residência que nos acolhe atualmente, Portanto, é importante que nós amemos e protejam. Este deveria ser o nosso lema. E com sua beleza sem igual, este nicho, esse local denominado Gaia, também ele é algo que deve fazer parte do nosso progresso espiritual.
Nossa concepção de beleza é ajustada às condições de evolução do planeta Terra. E automaticamente hoje nós vivemos um processo de desmoronamento da nossa estrutura moral, da nossa estrutura física, da nossa estrutura psíquica, pelo mal-estar que nós estamos causando ao nosso planeta. O que vemos e sentimos está sintonizado com o nosso modelo de belo interior e, por conseguinte, vislumbramos por fora o que somos por dentro. Mas automaticamente o nosso interior é um interior adoecido, sofrido, agressivo e muitas vezes moldado numa linha em que o mal predomina. E quando nós vemos esse processo e complementamos o que está acontecendo com o nosso planeta, bem sabemos o quanto ele está sofrendo, com queimadas, destruição, poluição, maus tratos. Até o desrespeito aos nossos colonizadores, que foram os povos indígenas, os primeiros povos, o quanto eles estão sofrendo atualmente. E estão sendo dizimados, aos poucos sendo destruídos. Não é à toa que a cultura colonial, ela critica, ela maltrata e ela humilha o índio atual. E como a boca fala de que está cheio o coração, automaticamente, quando nós percebemos o verbo dos nossos amigos ou das pessoas que muitas vezes têm aversão à nossa pessoa, ou qual também a gente nem conhece, nós percebemos bem que esse mundo de provas e expiações é um mundo que está sendo realmente difícil de morar, de se entender e de se ajustar. É um mundo em que muitas vezes nós vivemos um complexo de total desentendimento, de agressividade e de uma necessidade de uma reforma íntima, de um renovar de atitudes e um entendimento melhor, principalmente com nós mesmos, para que a gente cuide de nós, cuide do planeta e cuide do outro. E eu direciono agora 3 interrogações a respeito da Terra. Ela é uma prisão? Ela é um hospital? Ela é um belo jardim de paz? Isso depende da tua forma de percepção, de lucidez ao mesmo tempo, de como você se encontra e pratica a caridade, principalmente a caridade moral, no mundo em que você vive, no mundo interior também que você vive. Porque para muitos realmente é uma prisão, para alguns é um local de tratamento, por toda a maldade que fez numa vida passada, um processo que você maltratou ou se maltratou em quesitos pretéritos, ou um belo jardim de paz, no qual você automaticamente vem se reconciliando, se entendendo e partilhando a caridade, o amor, o entendimento, o respeito e o perdão. E a tua casa? Tua casa psíquica determina a tua existência. Então, a felicidade mora na cidade da mente. Veja, perceba teus pensamentos, porque você pensa algo e automaticamente aquilo que você pensa você atrai e se realiza. Tua observação focaliza pântanos pestilentes ou fontes cristalinas, serpentes ou pássaros. Veja bem a forma como você pensa, como você se adapta e como você percebe o teu modus operandi de agir de acordo com os teus pensamentos, teus atos e tuas atitudes. Tu diriges teu modo característico de ver conforme teu modelo interior, materializando e evidenciando as coisas ou as pessoas fora e dentro de ti mesmo. E tudo está integrado quando fala aqui o autor. O mundo moderno coloca o pensamento ecológico como um dos meios para que os homens possam sobreviver no planeta, interrelacionando perfeitamente a flora e a fauna existentes em nosso ambiente. Lembro que a cultura do desmatamento em prol de um agronegócio é algo muito perigoso. Quando nós falamos também de pesticidas e agrotóxicos, a gente precisa refletir muito bem que esses pesticidas e esses agrotóxicos vão nos causar câncer e câncer em pessoas queridas que nós tanto amamos. E como tudo está integrado em tudo, a gente tem que ver quem a gente está defendendo, quem a gente apoia nesse quesito de proteção da natureza, proteção do meio ambiente e outros quesitos ou situações relacionadas ao respeito até aos povos indígenas. As águas necessitam das plantas e vice-versa, e quando nós falamos no desmatamento, os rios vão ficar assoreados e acabam ficando inexistentes, ou vão inundar casas e pessoas vão sofrer. É bem notório que nos períodos do inverno a gente vê
famílias que moram em locais que, quando chove muito, acabam morrendo, sendo dizimadas por quesitos direcionados a desmatamentos. E cada vez mais a gente vê catástrofes ambientais em virtude desses desmatamentos. Os animais das florestas cada vez mais estão entrando em estado de desaparecimento, né? E a gente acha, não, isso é besteira, mas não é, porque um dos animais importantes para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da humanidade, são as abelhas. E as abelhas também, aos poucos, estão sendo dizimadas do planeta Terra em virtude do uso indiscriminado dos agrotóxicos. Agrotóxicos esses muito apoiados por políticos que causam catástrofes inimagináveis para quem vê e percebe o que eu estou automaticamente tentando alertar. Os homens fazem parte deste elo ecológico, não como parte imprescindível, mas como parte integradora. E como um plantio ele é opcional, né, e já a colheita é obrigatória, se você planta automaticamente a proteção do uso de agrotóxico, do desmatamento, deste agronegócio, que eu acho que o agronegócio, quando ele é pautado em auxiliar os mais necessitados, aí a história é outra. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, é inquestionável que o agronegócio ele visa o lucro e o bem-estar dos grandes empresários. Porque quem é pobre automaticamente não tem uma qualidade de vida em virtude desse agronegócio. Automaticamente tem mais dois sofrimentos. Mais dois sofrimentos. E a providência divina, a atenção de Deus para com tudo e todos, definindo-a como uma solicitude que está por toda parte, tudo vê e a tudo preside, mesmo as menores coisas, é nisso que consiste a ação providencial. Estamos sendo observados, estamos sendo avaliados, automaticamente o plantio está sendo feito diariamente e nós vamos ter que colher de acordo com a observação da providência. E lembro que não é um castigo de Deus, é algo que você automaticamente se pune por si só. Transcorrido mais de um século, a humanidade continua estudando e observando esta atenção celestial, em que cada ser vivo do planeta se interconecta, sendo todos essencialmente necessários para a manutenção de todos, aprendendo a ver a vida em suas harmoniosas relações de autoajuda, visto que submetida sempre a uma ação superior e inteligente que todos provê. Deus está conosco, Deus também nos orienta de acordo com o nosso processo de resiliência, o nosso processo de lucidez e aceitação diante das portas que nós abrimos para Ele e para os espíritos de luz. Temos que ter muito cuidado, porque quando nós fechamos essas portas, nós somos vitimados por tsunamis, por inundações, por catástrofes ambientais cada vez mais constantes, por ações indiscriminadas de agrotóxicos que a gente acaba adoecendo de câncer. Mas tudo é um livre-arbítrio que vem da forma de como a gente vê e percebe e entende. E com relação também à providência divina, todos nós somos natureza, somos vida em abundância. Tu também és natureza, as várias moradas às quais se referia Jesus são hoje, pelo Espiritismo, levadas a outras tantas interpretações de maior compreensão e discernimento quanto ao modo de examinar e analisar a vida no planeta. Ama a terra, ama a natureza, nosso mundo, nossa casa, ama a tua casa também interior, teu corpo, teu ser. E ao amar a terra, né, e a natureza, o mundo, a nossa casa, a gente vai entendendo a necessidade da mão amiga, da partilha, do respeito, do renovar de atitudes, do entendimento e da necessidade de fazer um novo começo em nossa vida e nesse espaço no qual nós vivemos e vivenciamos. Quero deixar aqui a minha gratidão por vocês terem me ouvido. Caso algo que eu tenha falado aqui tenha agredido ou trazido um desconforto para alguém, eu só quero dizer que às vezes as verdades incomodam muito, mas porém, contudo, toda a vida segue e de acordo com seus momentos específicos, de acordo com o nosso plantio, que a gente colha o que a gente realmente merece.
Por fim, eu deixo aqui uma observação importante, dedica uma das 7 noites, ou manhãs, ou tardes da semana ao culto ao Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa penetrar na tua casa. Então, prepara a mesa, coloca água pura, abre a mensagem, né? Este Evangelho que vem para ti, enlaçando na tua família em oração, que Jesus virá e visita. Se a família não quer participar, faça sozinho. Entenda, reflita e comece a entender e refletir que às vezes também a tua negligência bate também na tua porta. Você precisa ser um defensor da natureza, você precisa ser um defensor dos animais, você precisa ser um defensor dos direitos humanos, você precisa ser um defensor do Evangelho de Jesus Cristo, praticando no seu dia a dia, colocando em prática. Uma coisa é eu matar, destruir, acabar, dizimar em prol do meu bolso, da minha economia, de crescer às custas do sofrimento dos outros, principalmente da natureza. E hoje eu vejo que o homem está atuando dessa forma. Nosso país, o maior produtor de grãos do mundo, que desmata, que planta e desmata, mas as pessoas morrem de fome. Eu queria entender isso. O maior produtor de carne do mundo, em que as pessoas não têm o que comer nos seus lares. Eu também não entendo isso. E quando eu começo a refletir, o orgulho e a vaidade no qual nós vivenciamos, a adoração a mamon, né? A adoração ao dinheiro, e não se colocar no lugar do outro, os moradores de rua, as pessoas que passam fome, a gente passa por eles e é como se fosse só mais um. A gente passa em locais desmatados e acha normal. A gente vive o nosso calor. A gente não vê que do outro lado do mundo pessoas morrem de frio ou morrem de calor também. E as nossas preces muitas vezes são direcionadas aos nossos orgulhos, aos nossos caprichos e à defesa de pessoas que não vale a pena serem defendidas. Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar do nosso planeta e cuidar principalmente da necessidade de direcionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes a pessoas que precisam ser despertadas para proteger esse planeta. As pessoas não vieram nesse mundo para destruir o lar que elas moram, encher esse mundo de agrotóxicos, de veneno, desmatar, ou humilhar os índios, dizimar os índios, chamar índio de vagabundo. Não é assim que a vida segue de uma forma harmônica. Eu creio que de uma única semente se forma uma floresta. Mas, porém, contudo, todavia, aquela única semente que nós temos na mão, a gente guarda no bolso e não faz nem questão de plantar. E quando a gente planta ervas daninhas, no qual destroem, armam as pessoas, maltratam as pessoas, promovem o ódio, disseminam um destruir da natureza. E eu peço nesse momento que Deus ilumine as mentes dos homens para que plantem no coração cada vez mais o amor, o entendimento e a defesa deste planeta. O planeta sofre, o planeta agoniza e ele responde com dor e sofrimento e morte. Que a gente entenda essa mensagem e faça um renovar de atitudes, um entendimento e o amor do Evangelho em nosso eu. Que assim seja. Até a próxima semana.